Nessa live de aquecimento, a gente vai falar sobre quanto um consultor em serviço de alimentação ele pode ganhar nessa atividade de consultoria, tá bom? Queria lembrar também que essas lives de aquecimento, né, o que a gente vai falar, o que são abordadas nessa live? Além da gente falar muito sobre consultoria, tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre consultoria em serviço de alimentação, a gente vai falar sobre os atalhos e oportunidades que para vocês acelerarem a jornada de vocês, para vocês se tornarem consultores em serviço de alimentação. E também vou abordar quais são os obstáculos que a gente tem que enfrentar e como a gente consegue superar esses obstáculos e se tornar um consultor em serviço de alimentação com mais conhecimento técnico, com mais segurança, que é isso que a gente quer, né? Às vezes a gente quer iniciar na consultoria em serviço de alimentação e fica muito inseguro, não sabe como é que pode, quais são os passos para dar na consultoria em serviço de alimentação, e aí tem medo, né? Tem medo de dar esse próximo passo, tem medo de iniciar nessa jornada na consultoria em serviço de alimentação. Por isso que a gente está aqui juntos conversando sobre essa área da nutrição que é tão pouco falada, tão pouco divulgada nas nossas faculdades e nas nossas universidades. Se você não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista, eu sou consultora em serviço de alimentação há mais de 15 anos, vou dizer que há quase 17 anos, é tempo, viu? Sou formada em nutrição, sou também especialista em gestão da qualidade, sou mestre em ensino na saúde. Fui professora de faculdade, fui professora universitária por mais de 6 anos nessa área de alimentação coletiva. Então, falar de alimentação coletiva é uma coisa que eu gosto e que eu gostaria muito de divulgar para vocês, de estar dividindo com vocês todo o meu conhecimento que eu adquiri, né, ao longo desses 15, 17 anos de consultoria, para vocês não passarem pelas mesmas dificuldades que eu passei, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi e para vocês terem conhecimento técnico e para você ter mais prosperidade nessa área de consultoria de alimentos, tá certo? Eu sei que quando a gente está na faculdade, pouco se fala sobre consultoria de alimentos. Eu até conversei aqui nessas lives que quando a gente da nutrição, nós vamos ter cadeiras diversas, né? Quando a gente se forma em nutrição, a gente vai ser um profissional generalista. A gente vai aprender um pouquinho de clínica, a gente vai aprender um pouquinho de saúde pública, a gente vai aprender um pouquinho de alimentação coletiva, sem contar com os assuntos pertinentes às cadeiras da saúde, né? E da parte higiênico-sanitária. Então, a gente vira um profissional generalista. Quando a gente vai para as cadeiras de alimentação coletiva, o que acontece? As professoras, né, e normalmente isso aconteceu comigo, elas vão abordar assuntos referentes à alimentação coletiva e o trabalho da nutrição quando a gente trabalha em restaurantes institucionais, né? Então, a gente vai aprender como calcular refeições para 3.000, para 1.000, para 500 pessoas. A gente vai aprender a fazer cálculo de equipamentos, a gente vai até aprender a fazer cálculo de quantitativo de funcionários. Então, a gente vai aprender toda essa questão referente ao restaurante institucional, né? Que vai fazer refeições, muitas vezes, baseadas no PAT, ou então refeições que são refeições dietoterápicas, né? Elas vão ser refeições como no hospital, a gente vai ter a refeição líquida, a refeição pastosa, a branda, né? A refeição que é uma refeição que é a branda, que não é gás formadora, uma refeição normal sem sal. A gente vai começar a aprender essas coisas nos restaurantes institucionais. E os restaurantes institucionais para a coletividade sadia, a gente vai aprender que a gente tem que fazer refeições baseadas no programa de alimentação do trabalhador e a gente vai saber percentagem de proteína, de lipídios, de carboidratos, NDP-cal. Mas aí, o que acontece? Quando a gente trabalha com consultoria de alimentos, nós iremos ser demandados e os nossos clientes em 100% das situações são clientes de restaurante comercial, né? Ou então são empresas que comercializam alimentos.
Em pouquíssimas vezes, quase que nenhuma, você vai fazer consultoria para um restaurante do tipo institucional, seja comercial ou público. Você não vai prestar consultoria para esses restaurantes. Por quê? Porque muito provavelmente esses restaurantes, eles não vão precisar de uma consultora. Eles vão precisar de um assessor, que é uma pessoa que vai ficar lá 20, 30, 40 horas e que provavelmente também será o responsável técnico pelo local. Mas quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala na possibilidade de trabalhar com consultoria, 100% dos nossos clientes são clientes de restaurante comercial. Então, você vai trabalhar com os restaurantes comerciais, com as demandas dos restaurantes comerciais, que cada um vai ter sua peculiaridade e suas necessidades que você, como consultor, vai conseguir corrigir essas necessidades, abarcar essas necessidades. Então, esses restaurantes comerciais, eles têm necessidades diversas que na faculdade, muitas vezes, ela não vai falar. Esses restaurantes, claro que a gente já aprendeu na faculdade, vão necessitar de documentações sanitárias, de implantação das boas práticas, que muito provavelmente nós aprendemos na faculdade. Mas existem outras demandas diversas que muitas vezes não foi falado na faculdade. Se foi falado, às vezes eles colocam o contexto da demanda sempre voltada para o serviço de alimentação institucional. Dessa forma, quando eu falo em restaurante comercial, aquele restaurante comercial, ele vai precisar que você faça alguns serviços. Por exemplo, serviços de implantação das boas práticas. Então, você pode fazer o serviço de implantação das boas práticas no serviço de alimentação. Essa implantação das boas práticas demanda que você vá para um serviço de alimentação. Quantas horas, Irene, eu tenho que estar dentro daquele serviço de alimentação? Cabe a você, consultora, e uma pessoa técnica na área de nutrição, saber quantas horas você acha que aquele serviço de alimentação necessita que você esteja lá. Se por exemplo, teve serviço de alimentação que eu precisei estar 2 horas. Por quê? Porque era um serviço minúsculo, era um serviço de comércio de chocolate industrializados. Mas existem serviços de alimentação que pode ser que você precise ficar a manhã toda ou a tarde toda, né? Pode ser que o serviço de alimentação precise que você fique 3 horas, segunda, quarta e sexta. Eu não sei. Você que é a consultora, é interessante você elaborar, né, aquela organização mental do que tem que ser feito nesse serviço de alimentação, o que está posto em contrato e organizar o seu dia e organizar o seu horário, né, segundo o que você acha que seja necessário para esse serviço de alimentação. E essa foi uma pergunta que uma aluna fez, acho que anteontem: quantas horas eu tenho que ficar no serviço de alimentação? Quantas horas você achar que há necessidade de você entrar no serviço, de você ficar nesse serviço de alimentação? E eu quero fazer uma abordagem em relação a essa questão de necessidade do serviço de consultoria, tá certo? Quando você está fazendo consultoria no serviço de alimentação, você está sendo contratada para elaborar aquele serviço do seu contrato. E eu quero contar uma historinha muito bacana para vocês no que diz respeito em relação a contrato. Vamos lá. A gente está aqui nessa live falando sobre quanto o consultor pode ganhar, mas eu queria estar trazendo para vocês o que o consultor pode fazer para ele ter um faturamento, que é um faturamento diferenciado no que diz respeito ao que nós nutricionistas comumente ganhamos quando CLT. A gente sabe que a média de salário do nutricionista lembra muito a média salarial até dos profissionais da área da saúde, tirando o profissional médico, né, que ganha bem mais do que os outros profissionais da saúde. E normalmente os nutricionistas trabalham 44 horas semanais, normalmente.
Dessa forma, quando você presta consultoria, quando você faz consultoria, você consegue, isso eu abordei na terça-feira, a gente consegue fazer, organizar nosso dia e organizar os nossos horários segundo a necessidade de cada um dos nossos clientes. Quando o cliente contrata você, quando o cliente te contrata para ser consultora ou consultor, é interessante você fazer o que está em contrato. Parece bobagem, né? Isso que eu estou falando para vocês, mas eu vou contar uma história para vocês. Um ex-estagiário meu, hoje nutricionista, foi contratado para fazer uma consultoria e a consultoria que ele foi contratado era para fazer a rotulagem nutricional de 5 produtos. A empresa precisava colocar os produtos dessa empresa num supermercado e a empresa chamou esse meu ex-aluno para colocar, né, para fazer a rotulagem nutricional desses alimentos, porque o supermercado estava pedindo que os alimentos fossem rotulados. E aí o que acontece? Esse meu aluno foi até esse serviço de alimentação, né, com esses produtos para rotular, e aí ele falou a seguinte coisa para mim: Irene, a pessoa me chamou para eu rotular 5, 10 produtos e tudo mais. Mas, Irene, o local precisa de boas práticas. O local tava meio sujo, tava assim, a coisa tava meio desorganizada. Se eu fizer a rotulagem nutricional do produto e não fizer as boas práticas, eu vou ter algum problema? Eu fui contratado só para fazer a rotulagem, mas eu tô achando tudo tão sujo, tão desorganizado, eu vou ter problema, não vou? Gente, é uma linkagem de raciocínio tão louca, tão absurda. Eu nunca imaginei que uma pessoa poderia linkar esse tipo de raciocínio que eu não sabia nem como explicar para ele. E vou tentar explicar para vocês. Quando vocês são contratados para fazer uma rotulagem, ou para fazer, sei lá, uma ficha técnica, ou fichas técnicas, você tem que fazer as fichas técnicas e fazer a rotulagem. Se você chega num local que o local precisa de boas práticas, depois que você terminar o seu serviço que você foi contratado para fazer, no caso as fichas técnicas ou as rotulagens, você irá receber pelas fichas técnicas, receber pelas rotulagens. E depois você vai chegar para o proprietário, caso ele dê até abertura para tal, e vai dizer que você também presta serviços de boas práticas. Não existe nenhuma possibilidade de você, como consultor, ser punido pelo local estar inadequado em relação às boas práticas, se você for fazer no local consultoria de fichas técnicas e de rotulagem. Não existe esse tipo de possibilidade, assim, eu não entendo como é que houve essa linkagem de raciocínio, mas quando eu sou contratada para fazer fichas técnicas, eu vou para o local, eu pego os dados de fichas técnicas e faço as fichas técnicas. E ganho pelas fichas técnicas. E quando eu sou contratada para fazer rotulagem nutricional, eu vou para o local, eu faço rotulagens nutricionais e sou paga, muito bem paga, para fazer rotulagem nutricional. Então, se a vigilância vai para um local que porventura você tenha feito a ficha técnica e vê que está precisando das boas práticas, ele não vai buscar um nutricionista que fez em algum momento alguma consultoria ou serviço para esse local e vai punir o nutricionista. Gente, isso não existe. Nem o local que eu faço manual de boas práticas. Se essa pessoa não seguir as orientações que eu coloquei em plano de ação, eu vou ser multada ou punida. Isso não existe. Vocês estão entendendo? Mas, acima de tudo, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que quando vocês forem contratados para fazer uma consultoria, vocês irão fazer a consultoria contratada em questão. Vocês não irão fazer as fichas técnicas e já ajudar aquele serviço de alimentação que precisa de boas práticas e dizer, olha, eu vou ajudar aqui porque o negócio está meio desandado, você está sem manual de boas práticas, você está sem os POPs. Não. Você vai lá, vai pegar os dados de fichas técnicas, vai elaborar as fichas técnicas, vai ganhar muito bem e vai embora. Agora, você pode dar um toque e dizer que você acha necessário que as boas práticas sejam implantadas e você pode conversar, né, mostrar o seu portfólio de serviço e falar que você também faz implantação das boas práticas, faz a elaboração da documentação sanitária e você vai ganhar
por cada um desses serviços. Porque se você for contratado para a ficha técnica e fazer a implantação das boas práticas, você vai estar trabalhando de graça para implantar as boas práticas. Se você foi contratado para fazer somente a rotulagem nutricional e começar a elaborar o manual de boas práticas, porque o local não tem manual de boas práticas, você está trabalhando de graça para elaborar o manual de boas práticas e POPs. E como eu falei para vocês, e como é um assunto da live, todos esses serviços, eles serão muito bem pagos, né? A consultoria, como eu estava falando para vocês, a consultoria de alimentos é uma atividade que nós, nutricionistas, conseguimos ganhar por um único serviço, conseguimos ganhar praticamente o que um nutricionista, em média, ganha como CLT em 44 horas semanais, com um único cliente. Eu tinha conversado com vocês nessa semana toda, né? Ao longo dessa semana toda, que um cliente que eu pego para fazer fichas técnicas, um cliente pequeno, algo como um cardápio com entradinhas, pratos feitos, bebidas, nem sobremesa. Esse cliente, em média, quando a gente elabora as fichas técnicas, a gente consegue com um único cliente faturar o que o nutricionista ganha como CLT em um mês, né? Se você conseguir 2 clientes, você vai ter o dobro do que o nutricionista ganha em um mês com apenas um cliente. E em quanto tempo eu consigo elaborar as fichas técnicas? As minhas fichas técnicas eu consigo elaborar muito rápido, pela metodologia até que eu ensino nos cursos, e eu consigo elaborar as fichas técnicas tão rápido quanto quando o pessoal me entregar os dados. Eu sempre dou exemplo de um local que eu fui manhã-tarde, peguei os dados de fichas técnicas, voltei para casa, consegui elaborar todas as fichas técnicas, isso era um sábado, meio-dia, meia-noite, eu já estava mandando as fichas técnicas para o proprietário, né? Então, assim, em um dia eu consegui fazer o faturamento médio, ter o faturamento médio do que o nutricionista ganha no mês. Então, esse é o diferencial da consultoria, das fichas técnicas de preparo. Opa! Então, deu uma questão técnica aqui. Então, esse é o diferencial. Quando eu falo na questão de faturamento, para você conseguir esse faturamento médio de um nutricionista, né, que um nutricionista ganha em 44 horas semanais, com um cliente de consultoria de fichas técnicas, você consegue tranquilamente. Com 2, você consegue ganhar o dobro que o nutricionista ganha em média trabalhando 44 horas semanais. Em relação ao manual de boas práticas, e aos POPs, a gente sabe que existe um valor médio, que é o valor orientado pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Eu sempre vou recomendar para vocês analisarem quanto é a orientação do Conselho Federal de Nutricionistas ou do seu Conselho Regional de Nutricionistas do seu estado, porque lá a gente consegue saber qual é a orientação para a gente fazer a cobrança para a elaboração de manual de boas práticas e POPs. Em relação à capacitação, o que acontece? O Conselho Regional orienta a cobrança por hora, que é o mínimo que a gente pode cobrar, mas eu gosto de, a partir de 4 colaboradores, na capacitação, cobrar por colaborador. Por quê? Porque tem capacitação que eu já tive a sala com 50 colaboradores. Eu não vou cobrar 1 hora de capacitação se eu posso, obviamente, cobrar pelos 50 colaboradores. Então, eu faço a cobrança por colaborador quando a sala vai acima de 4 pessoas. Porque eu consigo, obviamente, a orientação do CFN é fazer a cobrança de pelo menos aquele valor mínimo para capacitação. Você está entendendo? Então, e normalmente empresas como o Sebrae, empresas como o Senac, quando eles dão capacitação de boas práticas, eles cobram por colaborador, por pessoa capacitada.
E a minha sugestão de capacitação é essa, sabe? Às vezes a gente capacita muitos colaboradores de mês, que às vezes é um colaborador, dois, três, né, pequenas empresas. Você pode cobrar por hora por eles. Quantas horas você pode capacitar? Bem, você pode capacitar 1 hora, 2. Isso aí vai depender do que você sentir da necessidade de capacitação desse cliente. Mas você também pode, a partir do momento que eu sugiro de 4 colaboradores, você pode fazer a cobrança do valor da capacitação de boas práticas como por colaborador. Eu acho que para você vai ser muito mais lucrativo nesse sentido. O ticket médio vai ser melhor do que a cobrança por hora. Então a capacitação de boas e o bacana da capacitação de boas práticas é que é um serviço que sempre é demandado, sempre há recorrência. Todo ano os meus clientes vão estar em contato comigo para eu fazer a capacitação de boas práticas desses colaboradores. E o mais bacana também da capacitação de boas práticas é porque eu já tenho todas as aulas, toda a didática, toda a dinâmica já pronta, já preparada para eu dar capacitação para esses clientes. Então, eu tenho capacitação para 1 hora, para 2, para 4, para 8, para 1 semana. E sugiro para vocês isso também. Comece a organizar. Eu pegava meus sábados, meus domingos, quando eu tinha tempo, quando eu não tinha filho. Eu pegava meus sábados, meus domingos para eu começar a criar os meus cursos de capacitação para eu poder dar essa capacitação para os meus clientes. Então, criem o curso de capacitação de vocês para vocês atenderem clientes que têm demandas pequenas, né? E clientes que têm demandas grandes, como já aconteceu de 1 semana de capacitação de boas práticas em um município aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Entenderam? Então, organize essa capacitação de boas práticas porque você é demandado. E claro que eu tenho um curso para isso, eu consigo explicar isso. Na semana da consultoria, a gente vai falar sobre isso também, óbvio. Mas vocês também têm que criar esse documento, esse curso, para você conseguir atender esses clientes que vão te demandar essa questão da capacitação de boas práticas. Falamos de ficha técnica, né, que é um serviço demandado e de alto ganho, de alto ticket médio para nós que somos consultores. Falei da capacitação de boas práticas, que você já tem que ter essa capacitaçãozinha já pronta para você estar atendendo esse cliente. Você pode cobrar por hora ou pode cobrar por manipulador. Lembrando que o que o CRN, o que o CFN orienta de valor é por hora, então é o mínimo que a gente pode cobrar. Falei para vocês sobre a questão de contrato de serviço, que quando você for contratada, aquele valor que você contratou e por aquele serviço contratado, você deve seguir o que está em contrato. Se você for contratado para fazer fichas técnicas, faça apenas as fichas técnicas. Se você for contratado para fazer rotulagem, faça as rotulagens, mas entenda uma coisinha, uma orientação. Uma dica que eu trago para vocês. Às vezes, você é contratada para fazer fichas técnicas e o dono fala assim: "Ô Irene, tu tá com tanto tempo, né, com a ficha técnica e tal, tu fica tantas horas aqui com a gente, aproveita que tu tá aqui, faz aí uma implantaçãozinha das boas práticas, elabora para mim um manual de boas práticas e os POPs". Não façam isso, tá, pessoal? Vocês vão estar trabalhando de graça, tá certo? Então, se você for contratado para fazer as fichas técnicas, faça as fichas técnicas. Se você for contratada para fazer a rotulagem, você vai fazer a rotulagem e assim por diante. Porque eu tenho certeza que você não quer trabalhar de graça, não é verdade? Se o cliente quer que você, que está fazendo a implantação das boas práticas, faça também as fichas técnicas, faça aí um aditivo no contrato para você colocar esses serviços como um serviço que você, consultor, vai fazer e assim por diante. Mas não trabalhe de graça, certo? Para você ganhar pelo serviço que você está fazendo. Isso é justo, né? Não é justo você estar trabalhando de graça. E sempre a orientação que eu faço sobre a questão de valores a serem cobrados é o que eu sempre vou falar para vocês. Vejam no Conselho Regional de cada um de vocês. Esses dias uma pessoa do Mato Grosso do Sul mostrou os valores e falou: "Irene, eu vou fazer uma consultoria, o meu conselho sugere cobrar isso. Eu devo cobrar?" E claro que a minha orientação foi: sim, você deve cobrar no mínimo isso.
Veja quantas horas por mês você vai ficar nesse serviço de alimentação e multiplique pelo valor sugerido pelo Conselho Regional de Nutricionistas do Mato Grosso do Sul. Isso é justo, pessoal. Isso é justo para você, como profissional da área de nutrição. Isso é justo para com os seus colegas de nutrição. Então, tudo se torna justo quando você segue esse protocolo, essa orientação do nosso conselho, né? No caso dela, o Conselho Regional de Nutricionistas do estado dela. Tá certo? Sempre teremos esse norte de valor de cobrança sendo o nosso conselho. No meu caso, o Conselho Regional de Nutricionistas. Eu sempre gosto de observar também um conselho que sempre está muito atualizado. O site está muito atualizado. Por exemplo, o Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo, ele sempre está bem atualizado. É muito bacana ver o site deles, tá certo? Então se baseiem por isso, se baseiem também pelo nosso CFN, tá certo? Mas na hora de cobrar, se baseiem, tenham uma noção desses valores para vocês não ficarem perdidos enquanto devem cobrar, tá bom? Bem, nessa semana a gente teve as lives de aquecimento para um evento que vai acontecer na segunda-feira, que se chama Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Esse evento vai ser segunda-feira e para você se inscrever na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, basta você clicar no linkzinho na minha bio, tá certo? Quando você se inscreve, você vai ser acionado toda vez que as aulas forem lançadas. E o que essas aulas vão ter? Essas aulas, pessoal, estão super completas, que é para você que deseja iniciar na consultoria com mais conhecimento técnico e com mais segurança. Tudo que eu aprendi ao longo desses 15, quase 17 anos de consultoria em serviço de alimentação, eu vou estar explanando para vocês não passarem pelas mesmas dificuldades que eu passei, para vocês não passarem pelos mesmos erros que eu passei ou que eu cometi e para vocês conseguirem ser profissionais de excelência na consultoria em serviço de alimentação. Eu fico muito feliz com a participação de cada um de vocês. Eu conheci aqui pessoas novas, rostinhos novos que estão conversando comigo em direct, fazendo sempre perguntas, tirando todas as dúvidas da consultoria em serviço de alimentação. E lembrem-se que eu sempre vou estar respondendo via direct as dúvidas de vocês e sempre estou aqui para o que vocês precisarem para tirar essas dúvidas nessa área de consultoria em serviço de alimentação, tá certo? Conto com a presença de vocês, segunda-feira, na Semana da Consultoria. Quaisquer dúvidas, qualquer orientação que vocês precisarem nessa área de consultoria, nessa área de alimentação coletiva, podem perguntar para mim, podem conversar comigo via direct, que eu vou estar sempre conversando com vocês. Quase todo dia alguma pessoa fala comigo, faz perguntas sobre consultoria e eu faço questão de estar respondendo para vocês, tá certo? Lembrando que toda abordagem que vocês vão observar aqui no meu Instagram vai dizer respeito à consultoria em serviço de alimentação. A consultoria em serviço de alimentação é algo distinto da responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica diz respeito à pessoa que é assessor em serviço de alimentação. É uma pessoa que está no serviço de alimentação 20, 30, 40 horas. Essa pessoa vai ter um contrato de assessoria ou então ela vai ser um CLT. O consultor, que é o que eu estou falando para vocês, que é o que eu sempre vou abordar nas minhas postagens dentro do meu Instagram e entre os meus cursos, diz respeito à consultoria. Claro que o assessor, obviamente, nas atribuições dele, ele vai fazer tudo o que eu vou ensinar, mas ele tem um contrato de assessoria e ele presta assessoria e pode CRT. Mas o consultor em serviço de alimentação, ele tem vários serviços que ele pode prestar a partir do momento que ele for contratado. E ele nunca pode ser RT. Então, nas nossas postagens, no meu Instagram, nós iremos falar sobre sobre consultoria, não sobre responsabilidade técnica, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de cada um de vocês, obrigada pelas perguntas, pela participação nas lives. Fico muito feliz de estar vendo alguns rostinhos novos, feliz que as pessoas estão querendo ouvir sobre consultoria e querendo aprender mais sobre consultoria para iniciar na consultoria em serviço de alimentação.